Fala galera, beleza? A gente vai tratar hoje do um tema clássico da UERJ, que é a Reforma Pereira Passos. É um tema fácil, muito fácil, mas ele cai praticamente todos os anos. E o mais legal desse tema é que a gente pode fazer uma comparação da Reforma Pereira Passos com as reformas que estão acontecendo, com os processos urbanos que estão acontecendo no Rio de Janeiro hoje. Essa é minha maior aposta quando eu falo da Reforma Pereira Passos, porque isso já caiu tanto em prova que o mais legal é que a banca elabore uma questão que compare ou faça alguma forma de relação entre a Reforma Pereira Passos e o que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro, por exemplo, na área do Cais do Porto, processo de gentrificação, tá? Para entender a Reforma Pereira Passos, eu acho que é importante a gente primeiro entender o que era o Rio de Janeiro no final do século XIX, início do século XX, e entender o contexto internacional. Qual era o contexto internacional? O contexto internacional, na virada do 19 para o 20, vocês sabem, o mundo, os países centrais, estavam passando pelo processo da segunda revolução industrial. Esses países estavam com muito dinheiro e eles estavam procurando lugares, várias empresas de eletricidade, empresas de bonde, né, de transporte, elas estavam procurando lugares para investir. Mas esses investidores investiriam no Rio de Janeiro na virada do 19 para o 20? É claro que não. O Rio de Janeiro era ridículo. O Rio de Janeiro era chamado de Cidade da Morte. Você jamais, se você fosse um investidor, você jamais investiria num lugar chamado de Cidade da Morte, onde o índice de proliferação de doenças era imenso, onde os navios que atracavam no porto do Rio de Janeiro, teve uma matéria, que inclusive já caiu na prova da UERJ, 200 pessoas morreram. Então, o Rio de Janeiro, pensa nisso, na virada do 19 para o 20, era uma cidade podre, era uma cidade suja, sem saneamento básico, sem abastecimento de água, onde a cólera, a varíola se proliferavam o tempo inteiro. Era uma cidade horrorosa. Então, de um lado, eu tenho um contexto internacional onde nos países centrais há uma vontade de investir em outros países. Por outro lado, o Rio de Janeiro não consegue atrair investimentos porque ainda vive num molde colonial escravista. Lembrem-se que a escravidão terminou em 1888 e a escravidão nunca acabou de fato, né? Porque nunca houve não houve na época, e não houve até hoje, uma inserção dessa população negra, escrava na sociedade. Então, por um lado, você tinha investidores que estavam investindo, por exemplo, em Buenos Aires, que era uma cidade muito mais moderna do que o Rio de Janeiro, e no caso do Rio, a gente tinha uma cidade suja, imunda, sem coleta de lixo, sem saneamento básico, sem abastecimento de água. Então, o Rio de Janeiro era podre, era chamado de verdade, não estou inventando, de Cidade da Morte. O que foi a Reforma Pereira Passos? O Rodrigues Alves, influenciado pelas reformas urbanas que aconteceram em Paris na segunda metade do século XIX, chamou o Pereira Passos para fazer uma reforma, não vou nem chamar de revitalização, mas fazer uma reforma, uma modernização no perímetro central da cidade. Veja bem, não é na cidade toda, é no perímetro central. E no perímetro central, o que a gente vê na virada do 19 para o 20 e principalmente agora, se eu já estou falando do Pereira Passos, nos primeiros anos da primeira década do século 20. O centro era um espaço dividido entre ricos e pobres. Ao mesmo tempo que a população de alta renda residia no centro da cidade, o centro também era composto por vários cortiços. E esses cortiços eram vistos, na época, como pontos de proliferação de doença. Eram os lugares onde a população pobre morava. Seria o equivalente às favelas de hoje. Já até existia favela na época, tá? Mas naquela época o foco de proliferação de doença eram os cortiços.
Então, o que foi a Reforma Pereira Passos? A Reforma Pereira Passos, ela tinha como objetivo modernizar o centro da cidade, criar uma pequena Paris para atrair investimentos internacionais. Pensa que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Se a capital do Brasil era podre, você imagina o resto do Brasil, beleza? Então, a Reforma Pereira Passos, o Pereira Passos, desculpa, ele tomou várias medidas, ele fez várias medidas para poder modernizar a área central da cidade, o perímetro central, não é a cidade como um todo. Até porque a cidade como um todo não era muito grande. As pessoas elas se concentravam no centro da cidade e na franja do centro, né? Gamboa, Cidade Nova, Catumbi, Rio Comprido, nada muito além disso. Mas na área central especificamente, houve uma reforma que visava a modernização. Inclusive, essa reforma tinha como lema, né, a higienização da cidade, a higienização e a estética. Só que essa higienização, ela pode ser interpretada como uma higienização de fato, de limpeza, de acabar com as doenças, de aumentar a circulação de ar, mas ela também pode ser entendida como uma higienização social. E foi isso que aconteceu. O que foi a Reforma Pereira Passos? Foi uma série de reformas na área central da cidade. O porto foi reformado. Foi construída a Avenida Central, que hoje vocês conhecem como a Avenida Rio Branco. Então, se você pega do porto, agora reformado, e segue a Avenida Central até o final, onde você vai dar? Na Cinelândia, na cidade dos cinemas. Em 1905, em 1906, nada era mais moderno do que os cinemas. Então, a Reforma Pereira Passos, ela visava uma modernização do centro da cidade, só que isso teve uma contrapartida. E qual foi a contrapartida? Se o centro da cidade era dividido entre a população pobre e a população de mais alta renda, qual foi a primeira medida? Me responde, vocês sabem. Demolir os cortiços. É óbvio, vamos tirar a população pobre do centro da cidade. Os ambulantes passam a ser perseguidos. As crianças pobres são jogadas numa escola que hoje você chamaria de Funabem. Né? Na minha época chamavam de Funabem. Né? Então o centro ele passa a ser um lugar que é preciso que ele seja valorizado. Então, as ruas são alargadas. Por que as ruas são alargadas? Porque quando as ruas são alargadas, os fluxos de capital, os fluxos de pessoas e os fluxos de poder, eles são muito mais intensificados. Concorda comigo? Só que para alargar as ruas, você vai ter que tirar pessoas. E quem são as pessoas que são retiradas dessas áreas? São os pobres. Tá? Então, a Reforma Pereira Passos, ela é uma reforma extremamente elitista. E na geografia, inclusive, a gente não chama essa reforma de reforma urbana, porque a reforma urbana para a gente é uma reforma que contempla o todo da população, que cria medidas para que haja um bem-estar maior da população. Esse tipo de reforma é chamado de reforma urbanística, porque ela privilegia a estética. De fato, o centro da cidade ficou muito mais bonito, né? Quando você chega na Cinelândia, o que você vê no início do século XX? A construção da Biblioteca Nacional, a construção do Teatro Municipal, os cinemas sendo construídos, ou seja, aquilo ali era a modernidade em si. Então, para o estrangeiro que estava chegando no Rio de Janeiro, que saía do porto na Praça Mauá, localiza, na Praça Mauá, pegava uma carruagem e seguia pela Avenida Central, reformada, sem pobres, e que no final chegava à Cinelândia, qual é a impressão que esse investidor gringo tem do Rio de Janeiro? Que o Rio de Janeiro é uma cidade moderna. Então, a Reforma Pereira Passos, ela foi importante, sim, no sentido de inserir o Rio de Janeiro
no capitalismo internacional, tendo em vista que antes nós éramos muito marcados ainda por um molde, a cidade ela era marcada por um molde colonial escravista, beleza? Só que essa reforma, esse embelezamento da cidade, a reforma do porto, essa questão da demolição dos cortiços, da expulsão dessa classe pobre do centro, teve várias consequências. A primeira consequência é uma supervalorização do centro da cidade. E se há uma supervalorização do centro da cidade, você já percebe que isso é uma coisa super elitista, né? A principal consequência é que as favelas do entorno do centro começam a crescer. Pensa no que era o Rio de Janeiro no início do século XX. As pessoas não iam morar em Madureira, as pessoas não iam morar em Jacarepaguá. Isso seria inviável, porque seria inviável chegar ao centro da cidade para trabalhar. Concorda comigo? Então, a população de baixa renda começa a ocupar a franja do centro, os lugares mais baratos da Gamboa, do Rio Comprido, do Catumbi, mas também começam a ocupar as favelas do entorno do centro da cidade. Beleza? Então, como a gente poderia resumir a reforma Pereira Passos? Ela é uma reforma que modernizou o perímetro central do centro da cidade. Teve outras coisas legais também, mas que não vão cair na prova. Por exemplo, houve um maior abastecimento de água. O fato do alargamento das ruas, com certeza, melhorou a circulação de ar. Os cortiços realmente tinham mais possibilidade de proliferação de doenças, porque eles eram fechados, não batia sol, não tinha circulação de ar, de fato, né? Então, por um lado, teve essa coisa boa de modernizar o centro da cidade, mas o que vai cair na prova, com certeza, não é isso. O que vai cair na prova da UERJ é que a reforma Pereira Passos, ela foi uma reforma elitista, foi uma reforma que gerou segregação socioespacial, foi uma reforma que gerou gentrificação, uma reforma que privilegiou uma pequena parcela da população, beleza? E aí, o que eu acho maneiro sobre a reforma Pereira Passos? Não ela em si, é o que a gente consegue observar que tem de semelhança hoje em dia. Se a gente perceber os últimos governos, as últimas prefeituras do Rio de Janeiro, nós fizemos coisas muito parecidas, inclusive na área do Cais do Porto. Eu canso de falar para vocês, o projeto Porto Maravilha, né, que tem mais ou menos uns 15 anos, o projeto Porto Maravilha, ele retirou a população pobre da área portuária do Rio de Janeiro, porque a ideia do projeto Porto Maravilha era revitalizar a região portuária. Revitalizar significa trazer vida para uma área que antes era decadente, perigosa, com tráfico de drogas, com prostituição, sem iluminação, sem serviços públicos. Então o projeto Porto Maravilha, o que ele faz? Ele cria uma série de melhorias nessa área central do Rio de Janeiro, do porto. Os armazéns ganham uma nova função, não mais de estocagem de produtos, porque o porto do Rio de Janeiro perdeu o sentido. Os armazéns ganham o sentido ganham uma função de festas, feiras, exposições. Essa área do Cais do Porto começa a receber vários serviços. São construídos museus, novos hotéis. Então, a reforma recente, que aconteceu há mais ou menos uns 5 anos atrás, vamos colocar aqui, e ainda tem muita coisa para acontecer, ela se assemelha muito à reforma Pereira Passos, no sentido de ser uma reforma que expulsou pobres do centro da cidade. Então, essa comparação é fundamental que você tenha na sua cabeça, porque foi exatamente, praticamente um século depois. Foi no início do século XIX, no início do século XX e no início do século XXI. Então, o projeto Porto Maravilha, por exemplo, ele gerou um enorme processo de gentrificação. A partir do momento que a prefeitura disponibiliza o VLT, que é um serviço de transporte, a partir do momento que a iluminação pública é disponibilizada nessa área, novos hotéis, novos empreendimentos imobiliários são construídos nessa área, o valor dos aluguéis aumenta sobremaneira.
e a população que antes morava ali é expulsa indiretamente, não como na reforma Pereira Passos, porque na reforma Pereira Passos elas foram expulsas compulsoriamente. Agora, na reforma mais atual do governo do Dudu, as pessoas foram expulsas indiretamente, porque elas não conseguiam mais pagar o valor dos aluguéis. Né? A gente chama isso de gentrificação. É quando há uma mudança de classe social, né, em uma área que passou por melhorias e por conta dessas melhorias o valor dos aluguéis subiu muito. Beleza? Então, deixa eu só olhar aqui nos tópicos que eu separei para vocês, para ver se eu esqueci de alguma coisa, mas eu acho que eu já acabei. O espaço dividido entre ricos e pobres, falei que o Rio de Janeiro era a cidade da morte, a cidade de proliferação de doenças, da varíola, da cólera, da falta de saneamento, do esgoto a céu aberto, dos níveis altíssimos de proliferação de doença em função disso. O Rio tinha características coloniais escravistas, né? As ruas eram muito estreitas e dificultavam os fluxos. Isso foi um dos pontos da reforma Pereira Passos, alargar as ruas. O objetivo era criar uma pequena Paris, né? E se você olhar para a Cinelândia, eu não falei isso, né? Mas se você olhar para a Cinelândia, que na verdade o nome é Praça Floriano, aquilo ali se parece muito com Paris. Aquela praça ampla, né? Com a Biblioteca Nacional, o Teatro Municipal, aquilo ali se parece muito com Paris. Né? Então a ideia era criar uma nova Paris. Coloquei isso aqui no meu roteiro também. Houve a reforma do porto, houve uma maior disponibilização no abastecimento de água, de fato. A Cinelândia era vista, como falei, como esse ponto da modernidade total do Rio de Janeiro. Então tinha esse perímetro, né, saindo da Praça Mauá, do Porto, pegando a Avenida Central, super reformada, super moderna, sem pobres, sem ambulantes, tá? Sem negros. Tá vendo como é elitista? Todo mundo era perseguido. Ali era o lugar onde não podia haver crimes. Ali era o lugar que deveria representar o Brasil. A Avenida Rio Branco, que era chamada de Avenida Central, era para ser o símbolo da modernidade. Então esse perímetro da Praça Mauá até a Cinelândia deveria representar a modernidade para atrair investimentos e colocar o Rio de Janeiro dentro desse jogo dos investimentos internacionais. Tranquilo? E por fim, o mais importante, que é o que mais cai na prova, a reforma Pereira Passos foi uma reforma extremamente elitista que gerou inúmeros problemas sociais por conta da expulsão dessa população pobre do centro da cidade e nesse momento o processo de favelização começa a se acentuar muito no entorno do centro do Rio de Janeiro, tá? Cuidado, eu vou fazer um parênteses, cuidado, porque quando a gente fala de favelização, vocês têm sempre a ideia de que a favela, ela surge através de pessoas que procuram morar próximas do local de trabalho. Isso era uma verdade nesse período da reforma Pereira Passos. Agora, se você pensar nos anos 70, nos anos 80, um migrante que está chegando no Rio de Janeiro, ele não tem a possibilidade de escolher em que favela ele vai morar, porque as favelas também sofrem com a especulação imobiliária. Morar numa favela no centro é muito mais caro do que morar numa favela na Zona Oeste, do que morar numa favela em Belfor Roxo. Beleza? Então, cuidado com essa coisa de morar próximo do local de trabalho. Isso era real nesse começo. Isso era real quando as próprias favelas, os morros do centro da cidade não eram ocupados. E no caso do Rio de Janeiro, já entrando para falar bastante de Rio de Janeiro aqui, eu acho isso importante, por que os morros? Porque os morros não são valorizados pelo setor imobiliário. É muito mais difícil construir em morro. Então, se o Rio de Janeiro é a cidade espremida entre o mar e a montanha, se você olhar de cima, se você for em alguma parte alta do Rio de Janeiro, você vai ver que a ocupação urbana, na verdade, ela é fininha. O Rio de Janeiro mesmo é o mar de um lado e maciços de outro lado. Então, a favelização, no caso do Rio de Janeiro, ela aconteceu em morros, majoritariamente, porque os morros não interessavam tanto ao setor imobiliário.
tá? Isso é uma característica do Rio de Janeiro. E como é que isso pode ser cobrado também na UERJ? Ocupação de áreas irregulares em encosta, chuva, deslizamento, morte. Beleza? Quanto mais favela há, mais escoamento superficial acontece. E o que é o escoamento superficial? É justamente essa água que antes batia no morro, que tinha vegetação, grande parte da água ficava nas árvores, grande parte da água era absorvida pelo solo, e agora com o processo de favelização, essa água não penetra mais. Então ela desce. Quando ela desce, isso que gera os processos de deslizamento, enfim, que a gente vê todos os anos acontecendo no Rio de Janeiro. Isso é uma característica. Nunca se esqueça que o Rio de Janeiro é a cidade imprensada entre o mar e a montanha. Isso gerou problemas, gera problemas com relação à habitação, né? Porque a população mais pobre ocupa essas áreas que não são valorizadas pelo setor imobiliário. E, por outro lado, que também pode cair na prova, tá? Na UERJ, procure a palavra circulação. É um macete que eu te dou, tá? Esses maciços fizeram com que as diferentes prefeituras do Rio de Janeiro tivessem que fazer milhares de obras para adaptar a cidade para a era do automóvel, principalmente a partir dos anos 60, né? Então você vai ver uma febre de construção de túneis, viadutos, grandes avenidas, né? O aterro do Flamengo, tudo isso para adaptar a cidade à era do automóvel. Só que o aterro do Flamengo, por exemplo, ele foi construído com a demolição de um morro, de uma favela, no centro da cidade. Então por aí a gente vê também como as próprias obras de infraestrutura urbana muitas vezes são feitas para privilegiar uma classe com poder aquisitivo mais alto, né? Não se esqueça que o aterro do Flamengo liga a Zona Sul ao centro da cidade, né? Então, o aterro do Flamengo, túnel Rebouças, túnel Santa Bárbara, enfim, são milhares de obras, linha amarela, linha vermelha, são milhares de obras viárias, tá? Que foram construídas, foram feitas no Rio de Janeiro após os anos 50 e os anos 60, quando o automóvel e os transportes rodoviários começaram a ser, de fato, utilizados na cidade. Beleza? Então eu falei da reforma Pereira Passos, trouxe para os dias de hoje, falei dos morros, falei de favelização, falei de uma porrada de coisa. Beleza? Tudo que eu falei pode cair na prova da UERJ, porque o Rio de Janeiro é o laboratório da UERJ. Beleza, galera? Um abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado. Valeu!